A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Irmãos, nós estamos dando continuidade aqui à parte 2, tá? Que a gente fala sobre os evangelhos anátemas e também falamos sobre o evangelho escritura de Lucas, ok? Nós vamos dar continuidade aqui, irmãos. Agora nós vamos falar a respeito de Lucas 13, versículos 6 a 9. E nós vamos antes invocar e orar para que o Espírito de Yahshua abra o seu entendimento, abra os seus ouvidos para a voz do Espírito. Assim seja. Assim seja. Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Ó Yahshua! Assim seja. Pai, nós estamos aqui pedindo que fala com o teu povo, com o corpo do Mashiach, que esse corpo seja fortalecido de entendimento, que esse corpo possa ser remido de tudo aquilo, Pai, tudo aquilo que já o afastou de Ti, para que esse corpo seja irrepreensível, como o corpo do Mashiach de fato é. Sim, Pai. Todos os irmãos alcancem o pleno conhecimento da verdade. E nós sabemos que não tem como alcançar o pleno conhecimento da verdade ainda com coisas amaldiçoadas. Verdade. Eu peço a Ti, Pai, fala no ouvido, fala no coração, fala na mente destes Teus filhos, que eles possam ouvir, entender, compreender, e aqueles que são filhos da verdade possam verdadeiramente, a partir de agora, uma nova atitude de obediência, Pai. Ouvindo e estudando apenas no Evangelho Escritura de Lucas, conforme Shaul Paulo, lá na igreja de Esmirna, falou, que o Evangelho que primeiramente eles ouviram e creram. E assim seja restaurado, Pai. No final dos tempos, na era de Filadélfia, quando Filadélfia derruba todo o altar de Baal, joga por terra, porque sabemos que Sá derrubou aqueles postes ídolos baixos, como o rei Asa fez. Mas agora Filadélfia, ela derruba os postes ídolos elevados, o que Asa não conseguiu fazer. E nós estamos aqui para isso. Assim como seres espirituais, nós derrubamos toda a potestade do ar, lançando por terra. Assim seja, no nome de Yahshua ou Mashiach. No nome de Yahshua. E assim seja. Graças a Yahshua, 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 graças a Yahshua. Assim seja. E isso, irmãos, é tão sério. Por quê? Porque o rei Asa, ele conseguiu derrubar os postes ídolos, os lugares baixos, mas ele não teve acesso aos lugares altos. E agora Filadélfia chegou para derrubar agora esses postes ídolos, lugares altos. Por quê? Porque não basta derrubar os postes ídolos, lugares baixos. O povo continua ainda o quê? Ainda continua sob o domínio desses principados e potestades que riem, fazem chacota, e nós não aceitamos nenhum tipo de dominação das trevas, porque Filadélfia se levantou nesse tempo final, foi enviado nesse tempo final exatamente para restaurar as verdades, aquilo que Sardes não teve força para fazer, Filadélfia faz. Filadélfia nasceu pura e vai ser arrebatada pura. Ela vai ser arrebatada como a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, santa e verdadeira. E assim seja. Assim seja. Irmãos, vamos abrir então Lucas 13. Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6. Yahshua contou uma parábola.
Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele respondeu: mestre, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Ok, irmãos? Então, aqui nós vemos a atitude de Yauxa. Ali fala o dono do terreno é Iau. E aquele vinhateiro é Yauxa. Aquele que foi enviado para cuidar, aquele que foi enviado para ajudar. E quando você vê essa passagem aqui, irmão, você vê a atitude de um sacerdote, um sumo sacerdote, intercedendo pelo povo. Entendeu? Por quê? Porque aquela figueira ali, ela representa Israel. Ela representa Israel. E aí Yauxa fala assim: me dá mais um ano. Quer dizer, o ano aceitável é Iau. O ano aceitável. Yauxa é o ministério dele, o ministério de um ano. Ele veio trazer o quê? A mensagem final para Israel. A mensagem final naquele instante. E ali ele intercede pela figueira, como um sacerdote faz. E aí Iau permitiu, então, sim, tenha mais um ano. Então, você percebe aqui um personagem de amor e de compaixão. Agora vamos ver como é que é em Mateus. Mateus 21, 18. Vamos lá. Diz assim: de manhã, ao voltar para a cidade, Yauxa teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou, senão folhas. Aqui eu não gosto nem de falar Yauxa, tá? Porque não é Yauxa. Eu sei que muitos irmãos chegam para ler aqui essa passagem e muda para Yauxa. Mas eu quero usar o personagem que é de direito. Quem? É o Jesus Emanuel. Então vamos voltar aqui, nós vamos ler de novo, ok? Diz assim: de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus Emanuel teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou, senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produzas fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam, espantados: como assim? A figueira secou de repente? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiveres fé sem duvidar, fareis não só o que fiz com a figueira, mas até mesmo se disseres a esta montanha: ergue-te e lança ao mar, isso acontecerá. E tudo que perdizes com fé em oração, vós o recebereis. Isso é verdade? Isso é verdade? Você já viu aí alguma montanha sendo lançada no mar? É uma coisa que não está escrito lá? Não. Yauxa nunca falou isso lá em Lucas. Yauxa nunca falou isso, irmãos. Yauxa nunca falou essas coisas. E quando você vê aqui essa passagem, mostra claramente o quê? A falta de amor de Jesus Emanuel. Se você pegar ali em Marcos, você ainda tem um detalhe importante. Em Marcos fala assim: não era época de fruto. Se você pegar em Marcos, fala: não era época de fruto. Está em Marcos 11. Marcos 11. Vamos abrir então em Marcos 11? Vamos lá. Olha só. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Quem? Jesus Emanuel. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Olha aqui. Não era tempo. Aí ele fala: dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais come teu fruto. Os seus discípulos ouviram.
Aí chega agora, vai no 20. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até a raiz. Ou seja, no dia seguinte. No dia seguinte. Olha só, lá está falando que no mesmo instante, aqui fala no dia seguinte. Começa até entre os anátemas ali chocar as informações. Entrar em contradição. Agora percebe uma coisa, o Jesus Emanuel é injusto. Por que ele é injusto? Porque cegou a figueira, porque não encontrou fruto fora da estação, irmão. O fruto é dado na estação certa. O fruto é dado na estação certa. Vamos abrir essa passagem que o fruto é dado na estação certa? Salmo 1:3 fala assim: é ele, o justo, aqui está falando do justo, ele é como árvore plantada junto a riachos, dá o seu fruto no tempo devido. No tempo devido dá seu fruto, e suas folhas nunca murcham. Tudo que faz é bem sucedido. Você percebe aqui que o evangelho de Mateus, ele está sendo injusto, porque a palavra em Salmo 1 está falando assim: olha, o justo vai dar fruto na estação própria, no tempo certo, e as folhas não vão murchar. Agora, em Mateus, você vê ali o Emanuel, Jesus Emanuel, ele pegando em Mateus e Marcos e mandando secar uma planta fora da estação, ou seja, total injustiça. Porque em Salmo está falando que o justo dará fruto no tempo certo, quer dizer, na estação certa. Ok, irmãos? Vocês estão entendendo? Você percebe que a diferença de Jesus Emanuel, de Mateus e Marcos, fazendo com que a figueira é a representação de Israel. Enquanto que lá em Mateus, Yahshua está intercedendo por Israel, pela figueira, pedindo mais um ano para aprofundar as raízes, colocar adubo, entendeu? E é interessante que o próprio Yahweh, em Lucas, ele fala que vai cortar. Fala, vou cortar, porque essa figueira aqui não está dando fruto. Agora, se Yahweh fala que vai cortar, Yahshua vai amaldiçoar? É. Se o próprio Yahweh está querendo cortar, não está querendo secar ela, então Yahshua vai então amaldiçoar. Você percebe a diferença de cortar? Né? Cortar, você está simplesmente criando nela uma força nova. Por quê? Porque vai soltar novos brotos. E talvez esses novos brotos venham forte. E vai produzir muito. Porque isso é o que se faz com a poda. A poda tem a finalidade de crescer forte. Novos brotos, brotos que vão produzir mais. Compreende? Tremendo. Agora você pega em Mateus e Marcos, ele destrói, né? E é exatamente Emanuel. Porque Emanuel, quando fala em Isaías 28. Isaías 28? Isaías 28. Isaías 8. Ele fala que vai vir destruindo tudo. Ó, Emanuel, vamos abrir lá. Isaías 8. Isaías 8, versículo 6, irmãos. Diz assim: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Rassom e do filho de Romelias, o mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Assíria com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos, transbordará por todas as suas ribanceiras, e ele espalhará por Judá, por Jaldá, com sua passagem inundará tudo, chegará até o pescoço, e as suas asas abertas cobrirão toda a largura da terra. Ó Emanuel, ó povos, sabei e espantai, prestai atenção, todos os confins da terra. Aqui você percebe que Yahweh envia Emanuel para destruir. Está vindo destruir tudo. Para destruir tudo. E ainda dá a dica falando que ele está com as asas abertas, que é exatamente o querubim no templo, que ficava com as asas abertas, mostrando que esse Emanuel é um querubim. Compreende? É um querubim. Então, quando nós estamos vendo essa citação, fala assim, ó Emanuel, é uma invocação. Está invocando ele. Como o quê? Como o Machia. Mas ele é o anti-Machia, ele não é o Machia. Mas está sendo invocado. Ó Emanuel. Por quê?
É assim que nós invocamos. Ó Ial, ó Ialcha. Ali aquele povo vai estar invocando ó Emanuel como sendo o Machia. Enganados. Entendeu? Então, quando nós estamos lendo aqui o Evangelho de Mateus, ele está fazendo o quê? Ele está mostrando o quê? Ele está mostrando o anti-Machia. Não é o Machia, é o anti-Machia. Por isso que é o evangelho fermentado anátema, porque mudou o sentido das coisas. É um evangelho construído, compreende? Não é simplesmente trocar os nomes. Você está vendo aqui que está mostrando é o anti-Machia, ao invés de estar mostrando Ialcha. Não é só trocar o nome ali, Jesus por Ialcha, porque o sentido está todo corrompido. Exato. Compreende, irmãos? Vamos lá. E quando você pega o link aí, ó, e já mostrando o que nós falamos anteriormente, no versículo 10 de Isaías 8 fala: por mais planos que façais, eles serão frustrados. Por mais que pronunciais a vossa decisão, ela não se manterá, porque Zeus, aqui está falando, né? Zeus está com eles, né? Que está escrito conosco, isso. Mas Zeus está com eles. Linkando lá o nome de Emanuel, que significa o quê? Zeus com eles. Vocês estão entendendo? É esse aqui que está trazendo a destruição. Exatamente. E a gente voltando aqui o entendimento, quando fala de amaldiçoar a figueira, que personagem a gente lembra lá da antiga aliança? Quem? Balaão. A gente lembra de Balaão. Balaão foi contratado por Balaque, né? O rei Balaque. Então vamos ler, irmãos, Números 22, versículo 11 e 12. Que diz assim, ó: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Vem, pois, amaldiçoá-lo por mim, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. E Al disse a Balaão, aqui é a condição de Al falando com Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, pois ele é abençoado. Percebe, irmãos? Quando a gente vê ali, ó, o povo de Israel é um povo abençoado, porque Ial abençoou a descendência de Abraão. E como ele abençoou a descendência de Abraão, ele não pode permitir que seja amaldiçoado. Então, quando a figueira, ela é representação do povo de Israel, descendência de Abraão. Então, quando nós estamos vendo ali, dele estar amaldiçoando a figueira, esse Emanuel, Jesus Emanuel, é essa representação de Balaão. E o anti-Machia vai receber uma boca de blasfêmia, para blasfemar, uma boca de blasfêmia. Isso está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Vamos abrir lá. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Versículo 5, que diz assim, irmãos: foi-lhe dado uma boca, boca de quem? A besta. Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes. Tá vendo? Palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então a boca em blasfêmias contra Ial, blasfemando contra o seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Tá vendo? Então, esse que está amaldiçoando a figueira é o anti-Machia, conforme Apocalipse, está mostrando que ele vai, na metade ali do seu governo, quando ele vai sofrer uma ferida de morte e vai reviver, ele vai receber uma boca para proferir maldições, blasfêmias, compreende? E nós fazemos link também, que ali fala de Emanuel, que está isso em Isaías 8, 6 a 8, que está falando ali desse querubim, ó Emanuel, que está sendo enviado porque eles rejeitaram as águas mansas de Siloé, que é Ialcha, está sendo mandada essa água turbulenta, essa água suja, essa água barrenta contra Israel e contra todo mundo. Aí nós fazemos um link, ali fala o querubim de asas abertas. Ó Emanuel. Aí a gente faz o link com o quê? A gente faz o link com 2 Crônicas 3, 2 Crônicas 3, 10 a 13. Vamos ver. E diz assim, ó: para a sala dos santos, mandou fazer 2 querubins de metal e revestiu de ouro.
As asas dos querubins tinham 20 côvados de comprimento, tendo cada uma delas 5 côvados e tocando uma na parede da sala e a outra na do outro querubim. Uma das asas de 5 côvados de um querubim tocava a parede da sala e a segunda de 5 côvados tocava a asa do outro querubim, ou seja, eles se encontravam aqui e uma tocava no canto da parede e na outra, mostrando que os dois querubins tomavam toda a parede ali, toda a largura do templo. Isso. Ou seja, aí no versículo 13, as asas desses querubins estendidas mediam 20 côvados, ou seja, ocupando tudo, estavam então colocados de pé e a face voltado para a sala, ou seja, estavam ali voltados diretamente para a sala. E percebe que foi Salomão que fez isso. Salomão colocou a imagem, fez 2 imagens de querubim, revestiu de ouro e colocou no Santo dos Santos. Esses 2 querubins, a asa de um encostava na outra e pegava toda a lateral, toda a largura da sala. E aqui em Isaías 8 fala uma referência, falando que esse querubim, né, com asas abertas, ó Emanuel, ou seja, Emanuel é um desses querubins com asas abertas que vai vir arrastando toda a largura de Israel e toda a terra. Então, você vê como é que as escrituras conversam? Ela está conversando aqui com a gente, falando de segredos através dos links. Exato. Entende, irmãos? Isso é alimento sólido, isso é alimento sólido. E a gente continua aqui, irmãos, ele mostrando o quê? Mostrando que esse personagem que é referido em Mateus nunca foi Yahshua. O tempo todo, Mateus ali, não é o evangelho anátema, ele está apontando para o anti-Machia, o tempo todo ele está apontando para o anti-Machia, em hora nenhuma ele apontou para Yahshua. Exato. Entendeu? E a última agora é amaldiçoando a figueira, que é Israel, e mostrando os links com Balaão, com o anti-Machia que recebe a boca para blasfemar e também amaldiçoar, e a imagem desse anti-Machia, que é um querubim sendo colocado no Santo dos Santos, recebendo adoração. Compreende? Então, outro ponto, nós vimos ali que foi Salomão que fez isso. Agora nós vamos ver os links de Salomão com o anti-Machia. Primeiramente, nós vamos ler a genealogia de Yahshua. Isso está em Lucas 3, de 24 até o 38. Mas nós vamos ler especificamente, né, na parte de Salomão, de Davi, que gera Natã, né? Porque Yahshua de Lucas, ele é descendente de Natã. E Jesus Emanuel de Mateus, ele é descendente de Salomão, sendo que Salomão e Natã são irmãos. Eles são filhos de mãe e de pais iguais. Eles são filhos de Betseba e são filhos de Davi. Os dois são irmãos, compreende? Então, irmãos, digamos, representação de carne, tá, exato, irmãos? Representação de carne. Então, vamos ler genealogia de Yahshua em Lucas 3. Vamos lá. Em Lucas 3, para a gente pegar aqui direto na genealogia, e tem um detalhe, quando você estiver lendo a genealogia de Lucas, ela está invertida, tá? Ela está pegando, primeiramente, ali contando de José e indo para frente. Ela não está pegando do primeiro, né? Pegando ali de Abraão e vindo, ok? Então você tem que perceber isso, porque esse é um detalhe que quando você vai em Mateus vai ter uma diferença, então tem que ter... Isso aí é exatamente para poder despistar. É o despiste, porque um está falando a genealogia de trás para frente e o outro está falando de frente para trás, exato, entendeu? É para despistar esse detalhe, é para despistar, para passar batido. A pessoa lê e fala assim, não, a genealogia, tô fora, já pulou para outro capítulo e perdeu ali a essência, o entendimento, entendeu? Exato. Em Lucas capítulo 3, exatamente, bem específico, no versículo 30, fala assim, ó: filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleia, filho de Mené,
filho de Matatá, filho de Natã, aqui ó, filho de Natã, filho de Davi. Ou seja, Natã, filho de Davi. Ok, viu? A Natã, genealogia, filho de Davi. percebe? A genealogia de Lucas, ele está mostrando que Yauxa é descendente de Davi por Natã. Exato. Por Natã, filho de Davi. E é por isso que os Yaldim rejeitaram. Por isso que os Yaldim rejeitaram Yauxa. Porque Yauxa não era descendente de Salomão. Exato. Entenderam? Exato. Aí nós vamos agora em Mateus, no capítulo 1, no versículo 6. Que aí a gente vê. Davi gerou Salomão daquele que foi mulher de Urias. Desnecessário esse comentário primeiramente, né? Mas fala assim, ó, Davi gerou Salomão daquele que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Aqui, ó. Davi gerou Salomão. Agora, quando você vai em Lucas, está mostrando que Davi gerou Natã. Ou seja, a partir da genealogia tudo muda de Salomão para frente, já é diferente da genealogia de Natã para frente aqui em Lucas. Duas genealogias distintas. Isso quer dizer que são dois personagens distintos. Dois personagens distintos. Por quê? Porque estava indo tudo igual até Davi. De Davi para frente, mudou toda a genealogia, mostrando que são dois personagens. Um personagem é Yauxa e o outro é Jesus Emmanuel Macron. Vocês estão entendendo? Exato. Então vamos lá. Esse é mais um ponto, irmãos. É mais um ponto. A gente vai ter que fazer alguns resumos para que o áudio não fique muito extenso. Para você poder entender, irmãos, que agora nós vamos ver Salomão. Ele é intimamente referido como aquele que edificou o templo, e o antimachia, que é o descendente dele, vai fazer a edificação do templo novamente. 1 Reis 10:14. 1 Reis 10:14. O peso do ouro que chegava para Salomão anualmente era de 666 talentos de ouro, sem contar o que lhe provinha dos mercadores itinerantes, do lucro dos comerciantes e dos reis do ocidente e dos governadores da terra. Então era sem contar. Então anualmente ele recebia quanto? 666 talentos de ouro. E essa informação está em Jerusalém. Isso é muito importante, irmão. Sabe por quê? Porque se você pega uma Bíblia, dessas Bíblias com linguagem atual, ela tira a conexão, porque a conexão está falando 666 talentos de ouro. Quando você pega essa Bíblia que transfere o talento para aquilo, tirou o link, perdeu o link. E o objetivo aqui não é saber a quantidade de peso, é fazer o link da associação dos personagens. Exato. Compreende? Então, irmão Marco Beethoven leu aqui 1 Reis 10:14, e aqui nós vamos ver também, né, em Apocalipse 13. Olha só, Apocalipse 13, 16 ao 18. 16, né? Apocalipse 13, versículo 16. Ele diz assim, ó, faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso discernimento. Vamos mudar aqui necessita de discernimento para a tradução melhor que fala. Aqui há sabedoria. Ah, verdade. Aqui há sabedoria, porque faz o link com Salomão, que foi o homem mais sábio. Exatamente. Né? Vai lá. Exatamente. Então, pegando aqui, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, senão que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, né? Aqui é preciso sabedoria. Quem é inteligente, calcule, ou seja, né? Quem está estudando, calcule o número da besta, pois é número de homem. O número é 666. Aqui, irmãos, o calcular não é fazer cálculo matemático. Porque tem que usar... Entendeu? Não é fazer cálculo matemático. Aqui não está exigindo você ser um matemático.
Não é nada disso. Aqui ele está falando que é número de homem, é para você fazer a associação do número com aquele peso do ouro que Salomão recebia, unindo os dois personagens. Exatamente. Ele está falando assim, olha, calcule, quer dizer, o cálculo que era feito lá, ele recebia de ouro 666 talentos de ouro. Isso. E ele está fazendo aqui um link falando assim, aquele que é sábio, aquele que tem sabedoria, calcule. É número de homem. Ele está falando assim, o número é a conexão entre o anti-Machia e Salomão. Exato. O anti-Machia e o Salomão. O que Salomão fez? O templo. O que o anti-Machia vai fazer? O templo. Então, aquele que fizer o templo, restaurar o templo agora no tempo final, é o anti-Machia. É aquele que é referido ali, descendente de Salomão, conforme a genealogia de Mateus. Entendeu, irmãos? Exato. Esse é os segredos do reino, irmãos. Esses são os segredos do reino. E isso está sendo trazido para você como alimento sólido. Isso aqui que te cresce. Isso que a gente falou no vídeo anterior, que a gente estava falando de crescer em graça e conhecimento, é isso aqui que vai te crescer, irmão, para você ter um entendimento. Não é falar assim, não é número 666, não, é 640. Irmãos, quando você fala 640, 650, o que for, você perde a conexão. E a conexão que está querendo dizer, associando esse personagem com Salomão. Exato. Entendeu? É simples, não precisa ser matemático aqui não, é simplesmente você fazer a conexão que Salomão fez, é o que o anti-Machia vai fazer. O quê? Edificar o templo. E no devido tempo vai colocar a imagem dele lá dentro. E a imagem dele que é o querubim de asas abertas, lembra? Exato. Porque o Emanuel é um querubim. Exato. Entendeu? E esse é um estudo que eu vou trazer ainda para vocês a respeito das duas colunas e os dois querubins que estavam sobre a Arca da Aliança. Tá? Isso é um estudo que eu vou trazer em breve. Assim seja. Vamos continuar. Assim seja. Agora, vamos ver o quinto item. Jesus Emanuel recebeu dos soldados romanos um manto vermelho escarlate. O manto vermelho escarlate está em Mateus 27, versículo 28. Você vai perceber, irmãos, que o vermelho escarlate é uma vestidura de realeza. Está entendendo? Sinal de autoridade que Pôncio Pilatos, que é a representação do Império Romano, está entregando para Jesus Emanuel. Está entregando. É exatamente isso que vai acontecer. O Império Romano restaurado vai dar toda a autoridade para o Emmanuel Macron reinar. Exato. Entendeu? Essa é a conexão do livro de Mateus. Vai. Mateus 27. Mateus 27, 28. 27, 28. Diz: despiram-no e puseram-lhe uma capa escarlate. Viu? Tá vendo? Puseram-lhe uma capa escarlate. E mostra. Escarlate. Começa no versículo 27 que você vai ver um detalhe. Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte, despiram-no e puseram-lhe numa capa escarlate. Viu? Uma capa escarlate. Quem deu? Os soldados romanos, a mando de Pôncio Pilatos, representante romano. Tá? Exatamente. Aí a gente vai agora em Lucas. Vamos abrir em Lucas. Lucas 23, 11. Diz assim: Herodes, juntamente com sua escolta, tratou com desprezo e escárnio e vestindo com uma veste brilhante. Vestindo com a veste brilhante. O mandou novamente para Pilatos. Viu aqui que não está falando de cor? Viu que não está falando de cor aqui em Lucas? E em Mateus está falando uma veste escarlate. Por que lá está falando uma veste escarlate? Você percebe que aqui foi Herodes, um representante de Israel. Herodes era um representante de Israel, rei da Judéia. Isso. Enquanto que Pôncio Pilatos era governador romano. Duas personagens diferentes. Aí vamos lá. Ele pegou e colocou no Jesus Emanuel uma veste vermelha, escarlate, para fazer link com o quê? Vamos abrir lá, Apocalipse 17, 3. Apocalipse 17, 3. Isso é muito sério. Ele, 17:3, ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre a besta escarlate,
cheio de títulos blasfêmios. Viu aqui? A besta que está se referindo em 17:3, que é o antimachia, ele é vermelho, é uma besta vermelha, uma besta escarlate, fazendo um link com Jesus Emanuel, que recebeu o manto vermelho. Sendo que em Lucas fala que era uma veste, um manto brilhante, mas não fala a cor. Isso depois nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, que era branco. Exato. Mas aqui deixa claro, entendeu? O link com o quê? Com a besta vermelha de Apocalipse 17, ali versículo 17, versículo 3, irmãos. Mais um ponto, ok? Vamos caminhar. Apesar que nós já estamos com o vídeo acelerado, vamos fazer a parte 3, que ainda temos mais para mostrar para os irmãos. Porque aqui que eu estou mostrando para os irmãos, não vai ter motivo para você falar assim, não, eu não quero, eu não aceito. Isso vai mostrar que você não é filho da verdade. É duro falar isso? Uhum. É duro, mas é verdade. Mas é verdade. Porque nós estamos mostrando para vocês o quê? O que está o segredo. O segredo está sendo revelado para você se acertar, como Shaul e Paulo nós falamos lá no primeiro, que aqueles evangelhos estavam chegando, evangelhos falsos. Esses evangelhos falando assim, Shaul e Paulo falando assim, eu tenho medo que vocês sigam um outro Machia. Está vendo aqui que o livro de Mateus está mostrando um outro Machia, um outro espírito e um outro evangelho? É exatamente isso, irmão. E a igreja lá atrás já se corrompeu seguindo. Exato. Isso agora, nós estamos dando um basta agora na era Filadélfia, um basta nessas mentiras. Exato. Ok, irmãos? Assim seja. Graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh. Assim seja. Te encontro aqui no vídeo 3, na parte 3, ok? Assim seja. Assim seja.